Muito boa noite, sejam bem-vindos à edição de terça-feira do Visão Política aqui na TV Sucesso ao seu gosto. Espaço de debate onde os líderes dos partidos políticos ou seus representantes dão a sua visão em relação à situação política do país. Muito boa noite a todos os telespectadores de Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. Hoje vamos avançar com um painel sobejamente conhecido, mas temos um convidado que não tem estado aqui, deve ser a segunda vez que vem. Vou começar saudando o painel antes de introduzir os temas que vão merecer o debate desta terça-feira aqui no Espaço de Debate Visão Política. Muito boa noite, José Lobo. José Lobo pertence ao MDM. Exatamente. Boa noite, os telespectadores. Boa noite, TV Sucessos. Estou a ver uma gama de jovens promotores que estão a fazer um trabalho excelente. Portanto, um abraço para vocês. Continuem. Muito obrigado, José Lobo, pertencente ao Movimento Democrático de Moçambique, é deputado da Assembleia da República pela bancada parlamentar do MDM. Em seguida, temos o Bitone Viagem, analista político, que não pertence, não representa nenhum outro partido político, apenas é um analista político. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bem, muito obrigado. Primeiro, permita-me agradecer o convite que mais uma vez me foi direcionado para me juntar aos colegas do painel e assuntos de interesse sociopolítico serem discutidos. E também permita-me cumprimentar a todos os telespectadores que nos acompanham diretamente de casa e que neste momento estão acompanhando a visão política da TV Sucesso. Muito obrigado, Bitone. Vamos em seguida saudar e desejar boas-vindas também ao político sobejamente conhecido, Yacoub Sibinda, fundador do Partido Independente de Moçambique, Partido do PIM, e representante do Bloco de Oposição Construtiva. Boa noite e seja bem-vindo ao programa. Boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Desejar a todos os jejuadores muçulmanos um bom início do Ramadã Mubarak, e espero que todos façamos mais preces e a fim do nosso país, entanto, alcançar a paz. Que Allah ouça nossos choros, de modo que este mês de Ramadã seja um mês de paz para todos os cidadãos moçambicanos. Muito obrigado. A paz é o que todos os moçambicanos almejam. Para o arranque do nosso debate, vamos começar a analisar o assunto que diz respeito às valas comuns. É um tema que nós já debatemos aqui, mas há novos dados em relação a alguns corpos encontrados, 11 corpos encontrados em estado de decomposição na província de Manica, concretamente no distrito de Macossa. Eu vou questionar aos nossos convidados aqui, desta vez a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República efetuou uma visita e desta vez admitiu haver uma grave violação dos direitos humanos por parte na pessoa do Edson Macuacua. Foram encontrados 11 corpos em estado de decomposição na província de Manica, em Macossa. Vou começar, se calhar, começando mesmo por si, Yacoub Sibinda. Qual é a primeira análise? Há ou não valas comuns? Esse assunto foi desmentido na semana passada na província de Sofala. Hoje já há novos dados em relação a este mesmo assunto. É pertinente que a gente traga novamente este assunto para o debate. Yacoub Sibinda, o que é que tem a dizer em relação a esses novos dados de último domingo para cá? É preciso que o Moçambique, os moçambicanos reconheçam que nós não estamos a viver num Estado de direito democrático normal. Estamos a viver num estado de terror. E o terror e medo apoderou-se a todos. Porque neste país estão aparecendo situações tão catastróficas e estranhas que nem o governo, nem o Estado e nem o cidadão sabe, portanto, identificar de onde que vêm esses problemas tão estranhos, como, por exemplo, as mortes que hoje em dia estão por atrapalhar-se todo tipo de pessoa. Neste momento, o governo está tão aterrorizado que até já perdeu o seu conceito de representante, de dirigente da sociedade, porque o governo também está com medo. Não é medo da morte, mas é medo de perder poder, o medo de ser acusado que é incompetente de defender o cidadão, e razão da qual, entanto, o Estado recorre mais à procura de se defender, em vez de esclarecer, de avançar e tomar as suas posições como Estado, de defender o cidadão e esclarecer a situação, de onde que vem esta situação. Então, neste momento, o problema mais preocupante do governo, assim como o Parlamento,
principalmente do Partido Frelimo, é procurar justificar se há ou não há vala comum, como, entanto, se a morte de uma ou duas pessoas, ou de 11 corpos hoje aqui, entanto, colocados na nossa frente para nós podermos pronunciar-se, como se fosse algo normal, que não merecia atenção do governo, mas eles querem que haja alguém que prove que há valas comuns. E, no meu caso, eu penso, na realidade, que o governo vive um estado de terror, de medo, o governo não está seguro com o poder, sabe muito bem o contrato que celebrou com os eleitores em 2014, não está sendo bem cumprido, o governo está sendo incompetente neste momento e, entanto, esquece muito bem que o problema que o Estado deve ao público e deve esclarecer à sociedade é as mortes que não têm identificação. Entanto, eu penso que se fosse eu a governar, estaria mais preocupado em esclarecer aquelas mortes, aqueles corpos que foram encontrados, e não estar aqui a guiar-se na base de quem diz que há vala comum ou não há vala comum. O que interessa neste momento é identificar, é provar aquilo que já foi visto por todos. Mas como vê que o governo, o seu interesse não é concretamente de resolver o problema do cidadão, não é o problema de esclarecer o fenômeno estranho de quem mata as pessoas que estão sendo descobertas os seus corpos, entanto, está mais interessado em se defender. Então, o governo está na defensiva, desafiando, através de uma comissão parlamentar, por exemplo, vir ao público para dizer o seguinte: olha, não há provas de vala comum, mas penso que esta pretensão de provar que não há vala comum é uma autêntica vergonha, é um autêntico certificado de incompetência de lidar com casos públicos, porque, na realidade, o governo devia estar mais preocupado em esclarecer a morte só de um cidadão. Não está a ver? Não estou a falar da vala comum. Vala comum não faz parte da agenda do Estado, do governo. Até que, na realidade, alguém que diz que há vala comum seja descoberto onde está essa vala comum. Enquanto, por já, o governo deve se preocupar-se de esclarecer uma ou duas ou três, 11 mortos, que foram descobertos neste momento. Esse que, curtamente, é o papel do Estado. Então, mas... um pouquinho, por que o governo esconderia a existência dessa vala comum conforme... O governo não está a esconder, o governo não conhece onde está a vala comum. Neste momento, eu estou a dizer que o governo não se pode induzir-se na base de especulações. O governo deve preocupar-se com aquilo que, entanto, está ao seu alcance. Já foram vistos corpos desde que explotou essa situação. Não está a ver? Jornalistas reportaram corpos e entanto, a Comissão Provincial do Governo de Sofala já reportou esses corpos e a Comissão Parlamentar já reportou esses corpos. Então, é aí onde a atenção do governo deve se virar para esclarecer os corpos que foram encontrados. Então, o caso vala comum, na realidade, está sendo mal investigado. Porque vê, por exemplo, a Comissão Parlamentar não vai ao terreno, fazer uma perícia da situação, no princípio de procurar usar as fontes livres de emitir a sua opinião, denunciar o que está a acontecer. Entanto, sabe-se muito bem que os próprios jornalistas, vocês conhecem muito bem que é o quarto poder do Estado de Direito Democrático, e vocês têm uma deontologia muito diferente da Assembleia da República, como que funciona. Vocês trabalham com fontes que não podem ser referenciadas de qualquer maneira, mas hoje em dia, a comissão que foi ao terreno agiu como se fosse juiz, tá a ver? E ameaçar os jornalistas, diga lá ou não há ou não há, tá a ver? Mas penso eu, se na realidade, se fossem atuar conforme o princípio deontológico do Estado de Direito Democrático, que rege o poder da comunicação social, então teria, na realidade, para garantir que os jornalistas que têm as suas fontes possam, então, ir até ao encontro da vala comum, convocado a nível internacional, a Amnistia Internacional, convocar, está a ver, não é? Quer dizer, a Cruz Vermelha Internacional, não está a ver? Porque nas zonas onde existe concretamente conflito, não está a ver? Não se sabe se aquelas valas vêm dos óbitos provocados por lá da Renamo ou da Frelimo. Então, mas a Cruz Vermelha Internacional tinha capacidade de entrar em ambas partes. Não é o doutor Edson Macuacua que pronto, tem que se limitar onde ele sabe que daqui para ali não posso entrar. Quem sabe, na realidade, que as zonas onde predomina o líder da Renamo, talvez é lá onde estão os corpos. É nesse aspecto, estou a dizer, se nós quisermos respeitar
os outros pilares do Estado de Direito Democrático. Então, faltou um conceito de quê? De requerer a Amnistia Internacional e Cruz Vermelha Internacional para que, junto com o jornal, quer dizer, tinha que ser investigado dentro de um princípio que rege este quarto pilar e, entanto, com o apoio do Conselho Superior de Comunicação Social, do Sindicato de Jornalistas, aí onde nós poderíamos chegar ao ponto de que aquelas fontes, como por exemplo, hoje, escute bem, o primeiro jornalista da Lusa, o moçambicano, que trouxe aqueles corpos que nós vimos debaixo da ponte, não está a ver? Ele conseguiu e provou que não era mentiroso. Não está a ver? Aqueles corpos trouxe ao público e disse que não podia mais dar outro passo para frente. Porque, entanto, a zona é vigiada e podia ser abatida. Segurança, sim. Então, e ele recuou só aí, mas se fosse até ao local onde extraem o ouro, estaria o ouro muito tempo, havia covas de mais de 15 metros. Então, aí onde estão os corpos. Então, ninguém foi lá até hoje. Não está a ver? Agora, se ele não foi até lá hoje, e ele disse que eu fiz essa perícia toda, graças a uma fonte, anonimato, que não quis anunciar, que lhe apoiou toda essa informação toda. Agora, como é que o doutor Macuaco quer concretamente que aquela fonte anônima, que com medo deu aquela informação aos jornalistas, viesse nas telas da televisão e responder o inquérito, dizer que sim ou quer dizer, conhece ou não conhece, existem, entanto, as valas comuns. É preciso dizer, concluindo, o governo vive num estado de terror. O governo também não está sossegado. Enquanto o cidadão tem medo da morte, o governo tem medo de assumir as consequências da sua incompetência de não defender o cidadão. Jacob Sibinde, vamos introduzir este debate ao José Lobo, pertencente ao Movimento Democrático de Moçambique. O MDM também foi um partido que foi vítima na última semana em Sofala, devido aos seus pronunciamentos em torno da existência de uma vala, como acompanhamos pela governadora da província de Sofala. O que é que tem? Qual é a análise que faz? Hoje já foram encontrados mais 11 corpos ao nível da província de Manica. O país vive num momento de terror. É verdade que há uma deputada da Assembleia da República, pertencente ao MDM, pertence à comissão, esteve lá presente, fez o pronunciamento real da realidade. O que me constrange é a passarela de toda a equipa de governo da província de Manica, que antes de se apurar a veracidade, apareceram nas câmaras dizendo de que naquela zona não havia indícios de corpos, ou que aqueles corpos que apareceram foram enterrados com dignidade. Esta que é uma grande aberração. Portanto, significa que o governo caiu em descrédito total ao constatar-se que naquele local apareceram 11 corpos, não houve enterro condigno, são seres humanos aqueles, merecem um tratamento condigno, merecem o respeito. Então, significa que este governo, ao fugir, assumir essa responsabilidade, significa que está a ser complacente com essa situação. E o povo moçambicano, este povo que está a passar por várias crises, várias fases, mais uma vez é constatado que está a ser governado por uma liderança que não quer assumir a responsabilidade. Porque esta responsabilidade é do governo. O governo já deveria ter ido ao local verificar se de facto aqueles corpos foram bem enterrados. Por aquilo que eu percebi, a comissão inclusive levava até flores, porque estavam a pensar que iam encontrar campas bem organizadas. E quando chegam lá, apanham-se com aquela situação. Significa que aqueles elementos do governo, sem dizer à população que vive aterrorizada, vive com medo, aqueles elementos do governo também não assumiram a responsabilidade como humanos. Se eu fosse do governo, aquela equipa toda devia ser demitida e ser presa. Faltou a palavra... Qual foi a primeira reação do MDM em torno dos pronunciamentos da governadora de Sofala, que ameaçava até processar o Movimento Democrático de Moçambique, que falava em torno da existência de uma vala comum que, se calhar, visava manchar a imagem da província? Nós tínhamos a certeza de que aquele fenómeno era real. Mas nós não temos armas. Nós somos um partido pacífico, nós alcançamos os poderes nos locais onde estamos a governar
por meios políticos. Então, estamos à espera agora que a governadora da província de Sofala, de Manica, e aqueles governantes apareçam a dizer de facto, a desmentirem, a assumirem a responsabilidade. Porque aquilo que nós vimos não é de pessoas que são saudáveis, são aquele pronunciamento, ao fazer a análise agora, dá-me a entender que são pessoas dementes, não são pessoas normais. Não estão neste planeta. Ou então estão sentados no gabinete, no ar-condicionado, e recebem a informação, o relatório de que as coisas no terreno estão a correr bem, quando na verdade não estão. E este país não pode continuar a marchar nesse paradigma, nesse prisma. Os moçambicanos merecem ser governados bem. Muito obrigado, José Lobo. Vamos agora ao Pitone Viagem. Este governo, conforme o Jacob Sibinde, é incompetente para defender os direitos dos cidadãos. Tem medo de quê? Na sua análise, como um analista político independente. O que é que tem a dizer em torno disso? Bem, permita-me dizer que eu acredito talvez estarmos numa fase de guerra de narrativas em relação ao atual contexto no qual o nosso país sobrevive. Porque se formos a ver, há uns que defendem que realmente estamos num contexto de estabilidade e há os que defendem que estamos diante de um estado de terror. Para dizer que aqui há uma bipolarização ideológica sobre o atual cenário no qual o país sobrevive. Para aqueles que realmente interessam alcançar o poder, estamos diante de um estado de terror. Para aqueles que realmente tensionam manter o poder, estamos diante de um contexto de estabilidade. E diante desta guerra de narrativa, na nominalização do atual cenário no qual Moçambique se encontra a passar, cabe a nós, como analistas, realmente tirar a real conclusão dos fatos. Óbvio que a mídia mostrou claramente a existência de 11 corpos. Mas a questão que deve-se colocar à volta deste todo fenómeno é: será que esses 11 corpos foram encontrados numa vala para ser designada de vala comum? Esta é a primeira questão. E a segunda questão é: o cenário no qual a mídia trouxe sobre a forma que estavam expostos os corpos, a quem podemos realmente culpabilizar? Esta é uma questão. Terceiro ponto, vamos olhar ao local. É o centro da atual tensão político-militar. Significa o quê? Que as partes contratantes, neste caso da atual crise político-militar, de certa maneira podem serem culpados do processo. Com isto quero dizer o quê? Nós até podemos levantar culpas. Podemos afirmar que estamos diante de um estado de terror. Podemos afirmar que estamos diante de uma anarquia declarada. Mas a nós como povo, a eles como partidos políticos que realmente representam o povo, qual é que deve ser a sua missão diante desse estado de terror que eles alegam estar, segundo as suas posições? Meus caros, nós estamos num contexto em que a luta pelo poder está claro e é visível. Todo mundo quer o poder. E o partido no poder dificilmente poderá conceder este poder. Mas o que acontece é que os meios nos quais alguns partidos usam para alcançar o poder é que realmente leva-nos a esta dimensão de estado de terror. Com isto quero dizer o quê? Que se o modus operandi de pressão política para a ascensão ao poder for... Antes mesmo de continuar, não perca o seu pensamento por questões mesmo técnicas. O Pitone Viagem avançava aqui que a forma como os partidos políticos querem alcançar o poder é que cria esta divergência em termos de opiniões ao nível da nossa sociedade, ao nível do nosso país. O que é que tem a dizer em relação a isso? Os partidos querem alcançar o poder, nós queremos alcançar o poder para defender o povo. Portanto, o governo que nós temos neste momento foi um governo que foi eleito para defender o povo. E esse governo, quando não consegue esclarecer a origem dos crimes que trazem óbitos ao povo, então nós estamos a dizer
que o senhor é incompetente, não tem capacidade, queremos conquistar o poder, queremos que nos entregue o poder como se entrega? Não se entrega concretamente ao Jacobo Sebino porque é amigo. Não está a ver? Entrega essa soberania ao povo. Declara a sua incompetência de defender o povo. O povo vai retornar o poder e vai convocar eleições e há de haver uma outra representação capaz de cumprir o seu contrato. Agora, dizer o seguinte, que nós estamos a reclamar com lágrimas, porque o povo está a morrer. Estamos a ver pessoas concretamente a serem apodrecerem no ar livre. Não está a ver? E dizer temos que calar, porque se a gente falarmos estamos a reclamar o poder. Afinal, o poder que nós queremos não é igual àqueles que querem concretamente comer em nome de óbitos e dizer que estamos a governar bem. Há estabilidade atrás das mortes. Não houve nenhum contrato, não está a ver, eleitoral com o presidente Nyusi, nem com qualquer tipo de governante que diz o seguinte, que o senhor vai assistir às mortes de indivíduos, tá a ver, que te elegeram, mas mortos não por forças de defesa e segurança, mas por esquadrões da morte que ele também não comanda, não conhece. Se o presidente Nyusi não consegue controlar a origem dos esquadrões, que os esquadrões não têm nenhum contrato com a sociedade, então que entrega o poder, e este poder, porque nós queremos que o poder que o caro Pitone está a colocar, serve para defender o povo, não é para outros fins. Outros fins, porque corrupção não faz parte da nossa agenda. E pode continuar, para poder finalizar. Sim, continua. Muito obrigado, Jacob. O grande ponto que nós devemos aqui levantar é: estamos num estado de terror, tudo bem. Então, o que é que deve ser feito para ultrapassar esse estágio de estado de terror? Esta é a questão que realmente dificilmente encontramos a resposta ou ela é exposta. Mas eu realmente direi qual é a resposta para isso tudo. Nós temos uma Constituição e esta Constituição mostra claramente quais são os procedimentos dentro de um Estado democrático para se alcançar o poder. E se formos que dentro do Estado moçambicano, temos aqueles que realmente olham para a Constituição. A Constituição da República, vamos segurar novamente a palavra, se calhar avançarmos agora com o José Lobo, por questões mesmo técnicas, nós vamos reparar. José Lobo, pudesse se calhar dar o prosseguimento. Eu falava da reação do MDM em torno das ameaças, não sei se pudesse considerar ameaças da governadora de Sofala em torno dos pronunciamentos do MDM. Dizia-se que o MDM estava a tentar, se calhar, denegrir a imagem da província. Isso é real, o MDM prova... E provou agora de que, de facto, há valas comuns. Aquilo que apareceu ali quer dizer de que, para além daquela vala, há outras valas comuns. Portanto, a governadora foi infeliz na sua intervenção. O que nós queremos é que as pessoas reconheçam, quando cometem erros, quando fazem pronunciamento fora da estética, devem aparecer como seres humanos. Cultos devem aparecer e reconhecerem que cometeram erros durante o processo. Agora, eu só queria repisar a Constituição dos partidos políticos. Os partidos políticos foram constituídos para governar. Os partidos políticos não foram formados para sentar e conversar, é para governar. Nós queremos governar. Em qualquer parte do mundo há alternância do poder. E por que em África? Por que em Moçambique não pode haver alternância de poder? A Frelimo não foi cedido a este país por Deus. Este país é dos moçambicanos. Se o governo da Frelimo se mostra incompetente para governar este povo, abra o espaço e se reorganizem para depois voltarem ao poder e governar bem. Nós queremos ser bem governados. Nós queremos andar de leis a leis, sem conflitos. Sabemos que nas últimas eleições as coisas não foram claras, não foram objetivas. E os moçambicanos, de leis a leis, reclamam de que aquelas eleições não foram justas, não foram claras, não foram transparentes. E temos que assumir isso. Portanto, os partidos políticos querem governar, os moçambicanos sabem que as eleições não foram corretas. A Frelimo tem de reconhecer. Se calhar agora com o Pitone, acho que vai terminar também o seu fio de pensamento. Espero que mesmo essas questões técnicas tenham sido resolvidas. Acredito que tenham sido solucionados. Eu me referia
nos seguintes modos. Nós afirmamos que estamos diante de um Estado de terror, tudo bem, mas o que é que realmente deve ser feito para poder ultrapassar-se esta fase? Como um Estado de Direito democrático que realmente foi estatuído em 92, nós tivemos uma Constituição de 90 e revista em 2004 e a mesma que rege todo o comportamento até hoje. E a Constituição é bem clara em relação aos procedimentos que devem ser usados para se alcançar o poder. Agora, se ainda insistirmos no uso das armas, nós iremos viver sempre um estado de terror. Afinal, por que é que não colocamos a mão na consciência e pensarmos nos mecanismos constitucionalmente plasmados para a extensão do poder? A Renam usa as armas para alcançar seus interesses. Como é que nós não vamos ter mortes? A Renam usa as suas armas para a satisfação dos seus apetites políticos. Como é que nós não teremos morte? Aliás, se vem uma corrente realmente a afirmar que as mortes podem ser também provocadas pelas forças governamentais, é claro que se realmente são provocadas pelas forças governamentais, é porque a crise político-militar influencia para o processo. Influencia a própria política internacional. É por mesmo questões técnicas. Eu vou pedir agora um realizador para que possamos passar para o seguinte tema. A visita, vamos fazer um pouquinho uma análise sobre a visita do chefe de Estado à cidade de Maputo na última semana. A visita esta que terminamos no domingo. Mas vamos antes a um intervalo só para devido a algumas questões técnicas e já nos voltamos para continuarmos com o nosso debate. Até já.